Você chega na Tailândia e, do nada, mulheres lindas começam a te tratar como se você fosse o último homem da Terra. Aí você pensa, ué, virei bonito? Deixa eu te poupar tempo, parceiro. Não virou não. Você só entrou num sistema que faz parte da dinâmica cultural e turística da vida noturna local. E já deixando claro, isso aqui não é apologia, nem incentivo. É um manual anti-humilhação, ou sendo mais direto, um manual anti-otário para turista. Para você entender como o ambiente funciona, evitar golpes, não se empolgar, não criar expectativa e não sair da noite confuso, frustrado ou achando que foi azar, só porque descobriu que sua garota tem 3 pernas, se é que você me entende. Porque deixa eu te perguntar, de amigo para amigo, se você não entende como esse jogo funciona num contexto turístico específico, você acha mesmo que está jogando? Ou já virou o alvo? 1. Drink é moeda. Vamos matar a ilusão logo no primeiro gole. Na Tailândia, bebida não é bebida, é moeda. Você não paga charme, não paga atenção espontânea e definitivamente não paga conexão verdadeira às 3 da manhã. Você paga tempo. E a pergunta vem cedo. Às vezes antes do seu nome vem, você me paga um drink? Muita gente acha que isso é flerte. Abertura, sinal verde, não é. Esse drink custa mais que o seu porque não é álcool, é comissão. Ela não escolhe o que bebe. Ela não tá com sede. Ela tá no turno. Cada copo compra algo bem específico. 15 a 20 minutos da presença dela. Ela senta, ri, olha no olho. Te faz sentir interessante, profundo, quase único. Acabou o copo? Acabou o contrato. Se não vem outro, ela levanta, agradece e troca de mesa com a naturalidade de quem troca de canal na TV. E aqui nasce o erro clássico, o turista que se acha gênio, o cara que tenta driblar o sistema. Pede 2 cervejas, empurra uma para ela, sorri orgulhoso, acha que economizou, mas não economizou. Sem comissão, não existe incentivo. Ela aceita por educação e some no próximo cliente que entendeu o jogo. Você acha que está economizando dinheiro? O sistema acha que você está lento. E na vida noturna da Tailândia, quem é lento vira invisível. Agora vem a parte que quase ninguém conta. Nem toda garota joga do mesmo jeito, viu? E o lugar onde você encontra ela diz exatamente o que ela espera de você. Algumas jogam no ritmo rápido, outras no psicológico, outras vão direto ao ponto, sem cuspe. E se você não souber onde está pisando, vai interpretar tudo errado antes mesmo de abrir a boca. E agora, eu vou te mostrar por que o endereço importa mais que o sorriso e como o mesmo gesto pode significar coisas completamente diferentes dependendo de onde você está. É aqui que a maioria se perde e ainda jura que foi azar. 2. Mapa da noite. Agora grava isso, porque essa regra salva dinheiro, ego e tempo, nessa ordem. O lugar onde você encontra a garota diz exatamente o que ela espera de você. Não é pessoal, não é química, não é destino cruzado pelo universo, é ambiente. Pensa como placa de trânsito da vida noturna. Se ignora, você bate. Nos go-go e casas maiores estão as mais polidas, as mais treinadas, as que fazem tudo parecer fácil demais para ser verdade e geralmente é. Elas leem gente em segundos. Sabem quem gasta, quem hesita e quem vai pedir só mais um minutinho. O ritmo aqui é rápido, olhar, sorriso, sentar, drink. Piscou! Perdeu o Playboy! Se você não acompanha, desaparece. Não é rejeição, é filtro. Aqui ninguém quer construir clima devagar, discutir a vida ou descobrir signo. Ou você joga no nível do lugar, ou vira figurante no cenário. Já a LK Metro é onde mora o perigo silencioso. Tem mais conversa, mais risada, mais aquele clima de nossa, aqui é diferente, e é exatamente por isso que engana mais. Aqui você começa a achar que é especial, que é humano, que essa é diferente. Calma aí, protagonista! É aqui que as melhores profissionais fazem você se sentir no controle enquanto conduzem tudo com a suavidade de um volante hidráulico. A pergunta que salva sua noite é simples. Ela está entrando na sua vibe ou te gerenciando com carinho? Se você não percebe a diferença, o custo vem depois, em tempo, expectativa e ego amassado. A Soi 6 é o fast food da noite, direto, intenso, barulhento. Você não entra, você é puxado, sim, isso mesmo. Sem mistério, sem construção, sem teatro. Se você quer romance, não é aqui. Aqui é clareza e limite. O erro clássico? Entrar fingindo que é outra coisa. Elas sabem por que você está ali. A pergunta é, se você sabe.
Então entende a regra oculta. Gogo cobra velocidade, LK Metro cobra atenção psicológica, Soi 6 cobra decisão. O problema nunca é o lugar. É você esperar uma coisa num ambiente que recompensa outra. E agora a parte mais importante. Você não precisa falar nada para saber onde está pisando. Antes de abrir a boca, o ambiente já te contou tudo. Eu vou te mostrar como ler o jogo sem dizer uma palavra. Quem está te escolhendo, quem está te testando e quem só está esperando alguém gastar mais. É aqui que o turista vira alvo ou começa a jogar de verdade. 3. Manual do novato. Você chega na Soi 6 e a sensação é imediata. Parece que todo mundo te conhece desde a infância. Te chamam pelo braço, te puxam, te oferecem bebida, te prometem a melhor noite da sua vida em 3 idiomas diferentes, às vezes no mesmo segundo. Respira. Primeira regra, e grava isso. Você pode dizer não sem ser rude. Aqui não é ofensa, é vocabulário básico. Quem se desculpa demais, quem fica sem graça, quem tenta agradar todo mundo, vira aquele tipo de cliente que a casa adora. Agora entra a estratégia mais simples e mais ignorada da Soi 6. Entra no bar sem encarar ninguém. Senta e observa. Não aponta, não chama, não reage. Você ainda não foi escolhido, você está avaliando. E isso muda tudo. De repente, o jogo vira. Você escolhe. Você não entra em bar por puxão de braço, por insistência ou por pena. O bar que não te deixa observar em paz já está te dando spoiler de como a noite vai terminar. Uma merda. Vamos falar de dinheiro, porque é aqui que a fantasia costuma morrer. Na mesa, as bebidas vão sendo marcadas numa caixa ou recibo. Tudo que você pede vai somando ali, calmamente, sem emoção. Tá bebendo muito? Tá começando a ficar meio filósofo? Paga a conta parcial e pede outra. Sem drama, sem constrangimento, sem discurso. Adulto funcional faz isso. Erro clássico do turista. Beber demais, perder a noção e no final jurar que inflaram a conta. Às vezes é erro humano, às vezes é aprendizado acelerado. Mas quem não confere vira patrocinador oficial da noite e ainda sai contando história indignada. E aí vem os joguinhos. Jenga, dados, cartas, qualquer coisa que parece inofensiva. Antes de começar, faz a pergunta que salva dinheiro. Isso é por diversão ou por bebida? Porque elas são profissionais nisso. Até Jenga vira esporte olímpico aqui. Não é cassino, mas se você entra achando que é brincadeira, você sai do mesmo jeito, reclamando, confuso e mais pobre. Resumo rápido da Soi 6. Não é sobre ser esperto, é sobre ser calmo. Quem tenta impressionar, perde. Quem tenta economizar demais, perde. Quem se deixa levar pelo caos, adivinha, perde também. A casa sempre recompensa quem não entra em surto. Hey, manda esse vídeo pro seu amigo! Vai que ele dá de cara com um bando de gatas se achando o escolhido do universo e só depois de umas apalpadas, percebe que entrou oficialmente no Vale dos Ladyboys? Aquelas com um presentinho misterioso maior que o dele. Aí o destino bate na porta. Encara a lendária briga de espada com dignidade? Ou ativa o modo nunca nem vi e sai andando como se nada tivesse acontecido? 4. A armadilha do ego. Agora entra a parte onde o homem adulto vira adolescente emocionado em 12 minutos. Não é o bolso que sangra aqui, é o ego. Em algum momento da noite ela muda o tom, do nada, como quem muda a playlist. Segura sua mão, te elogia sem motivo, encosta mais perto, te olha como se você fosse diferente, especial, único, quase um bug no sistema. E pronto, seu cérebro foi sequestrado. Isso não é amor, isso não é conexão, isso não é destino, isso chama experiência de namorada. E não é talento natural. É técnica, é treino, é repetição. Ela sabe exatamente quando virar a chave, nem antes para não assustar, nem depois para não perder o timing. No ponto exato onde seu ego pensa: ok, agora ficou sério. Não ficou. A maioria acha que o perigo da noite é gastar dinheiro. Não é. Dinheiro você perde fácil. Aqui você perde o controle mental ou a dignidade. Quando o ego entra em cena, a lógica pede desculpa e sai pela porta dos fundos. Você começa a querer provar coisa que ninguém pediu. Provar que não é só mais um. Provar que ela gosta de você de verdade. Provar que você é diferente dos outros caras. Detalhe importante. Todos os outros caras também acham isso. Ego ferido vira burrice com autoestima. Você paga mais, fica mais, ignora sinal óbvio, confunde atenção profissional com sentimento real. É o combo clássico.
Autoengano mais esperança, mais cartão de crédito. Aí vem a cena que mais derruba homem nessa rua. Você ali, conversa fluindo, clima bom, já se imaginando contando essa história como vitória. Entra outro cara, ela levanta, some, sem explicação. Sem já volto, sem carinho. Aquilo dói. Dói porque parece rejeição pública. Dói porque parece que você perdeu valor ali, ao vivo, sem edição. Mas presta atenção, isso não é rejeição, é logística. Ela não te largou. Ela trocou de mesa porque apareceu alguém mais rápido, mais fácil ou mais lucrativo. Negócio, simples, frio. Se você leva isso para o pessoal, o sistema já te comeu. Se você fecha a cara, faz bico ou tenta competir, acabou. Porque isso nunca foi namoro, nunca foi disputa emocional. Sempre foi negócio em tempo real. O cara que entende isso faz o quê? Termina a bebida, segue a noite, zero drama, zero teatro interno. O cara que não entende entra no modo mais caro que existe, o modo vou provar meu valor. Esse modo cobra juros altos em dinheiro, tempo e dignidade. E agora que você entendeu onde o ego derruba mais homem do que a carteira, vem a próxima camada, a que quase ninguém percebe porque está ocupado demais se sentindo especial. Por isso eu vou te mostrar como ler o ambiente sem dizer uma palavra. Quem está te escolhendo, quem está te testando e quem só está esperando alguém gastar mais. É aqui que você para de ser conduzido e começa a enxergar o jogo inteiro. 5. Bangkok não é uma só. Até agora a gente falou bastante de Pattaya, beleza. Mas se você acha que aquilo ali é o topo do jogo, calma aí, bebê. Bangkok é outra liga. É maior, mais caótica, mais contraditória e muito mais traiçoeira se você achar que já entendeu tudo. Aqui não existe a noite de Bangkok. Isso é lenda urbana. O que existe são várias Bangkoks coexistindo ao mesmo tempo. E entrar na errada achando que é tudo igual é a forma mais rápida de se perder mentalmente e financeiramente. Começando pela Khao San Road. Isso aqui é o caos raiz. Mochileiro, cerveja barata, música alta, luz piscando em tudo quanto é canto. É divertido? É. É intenso? Muito. E é exatamente por isso que o golpe se sente em casa. Bebida empurrada, convite estranho, show imperdível que ninguém lembra depois. Ótimo para começar a noite. Péssimo para desligar o cérebro. Depois vem a Soi Eleven. Aqui o público é mais maduro, os bares são melhores, tem rooftop, club, menos sujeira visual. Ainda é turístico, ainda é jogo, só que com roupa mais bonita. O erro clássico aqui é confundir simpatia com convite automático. Não é flerte, é protocolo. A RCA já muda tudo. Clubes grandes, EDM, estrutura pesada, fila, luz, palco, tudo funcionando como máquina bem lubrificada. Aqui o risco não é golpe pequeno. É você perder completamente a noção do tempo e da conta porque entrou no ritmo errado achando que só mais uma. E aí entram Tonglor e Ekamai. Mais arrumado, mais local, mais silencioso. Menos gritaria, mais cara de normalidade. E sim, mais caro. O erro aqui é achar que por ser bonito e organizado não tem jogo. Tem. Só não faz barulho. Ele te observa. Agora, independente da zona, guarda essa regra básica de sobrevivência. Olho no celular, na carteira e no nível de álcool. Você não quer virar estatística nem história engraçada contada por outro. E evita cair no roteiro mais perigoso da noite. Vamos ali rapidinho. Esse rapidinho costuma durar horas e custar como se fosse mensalidade fixa. Presta atenção nessa regra agora, porque ela separa quem conduz a noite de quem é conduzido. Se você sair do bar com alguém, você escolhe o próximo lugar. Hotel, outro bar, ir embora, tanto faz. A decisão é sua. Se você deixa a outra pessoa te levar, existe uma chance real de você acabar bancando a noite inteira de um elenco completo. E não, isso não é exagero. Já vi acontecer mais vezes do que deveria. Bangkok não é perigosa porque é caótica. Ela é perigosa porque faz tudo parecer fácil. Bonita, vibrante, cheia de opções e sempre pronta para te testar. Agora que você já entendeu o mapa, os riscos e o jogo emocional, vem a parte final, a que define tudo. Por isso preste atenção agora e confira o checklist final, como sair da noite lúcido, inteiro e com aquela sensação rara de que, dessa vez, foi você que conduziu o jogo. 6. Regras de sobrevivência. Vamos fechar isso direito.
sem frase bonita para camiseta, sem lição de moral. Só o que realmente funciona depois que você já viu o jogo por dentro. Primeiro, drink é tempo. Não é gentileza, não é interesse, não é simpatia espontânea. É moeda. Você paga, ganha minutos de atenção. Acabou o drink, acabou o tempo. Quando você entende isso, para de criar expectativa onde só existe troca. Segundo, onde você conheceu dita o jogo. Não adianta fingir surpresa depois. O ambiente manda mais que qualquer sorriso. Lugar rápido cobra decisão rápida. Lugar psicológico cobra atenção emocional. O erro não é o lugar. É você esperar uma coisa num ambiente que recompensa outra. Terceiro, olha a sala antes de agir. Antes de falar, antes de puxar assunto, antes de tentar ser interessante. Quem está rodando a sala inteira? Quem está parado? Quem está olhando para você e quem nem percebeu que você existe? A noite sempre entrega sinais. A maioria só ignora porque está ansiosa demais para agir. Quarto, controle a conta. Confere. Sempre. Bebeu muito? Está começando a ficar meio desligado? Fecha a conta parcial e abre outra, sem drama. Quem deixa a noite virar um borrão depois, tenta reconstruir a história com raiva, achando que foi passado para trás. Às vezes foi. Muitas vezes foi só falta de atenção. Quinto, ficou emocional? Perdeu o volante? No momento em que você começa a levar para o pessoal, sentir ciúme, competir invisivelmente ou querer provar valor, acabou. Você não está mais conduzindo a noite, está sendo levado por ela, e ninguém toma boas decisões quando entra nesse modo. E o último, o mais difícil de todos, sai no auge. Não estica, não força clima, não tenta reviver o pico. A maioria das noites ruins não começa ruim, começa boa e passa do ponto. Quem sabe ir embora mantém controle, memória boa e dignidade intacta. Se você saiu inteiro, lúcido, com o dinheiro contado e sem aquela sensação estranha no dia seguinte, você ganhou, mesmo que não tenha sido perfeito, mesmo que não tenha sido memorável. Porque a Tailândia não cobra na hora, ela cobra depois. E agora me diz, de verdade, qual dessas regras você já ignorou e pagou por isso? Hey, comenta aí de onde você está assistindo, viu? E se ficou até o fim, escreve Tailândia, porque a essa altura você já sacou. Na noite, o que parece fácil quase nunca sai barato. Agora pensa naquele amigo, o que fala da Tailândia com brilho nos olhos. Manda esse vídeo para ele, sem aviso. Ah, e clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Se você achou isso aqui estranho, o próximo piora. Valeu, galera, e até mais.